Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. A nossa videoaula de hoje será sobre nazismo. Espero que vocês prestem atenção nessa videoaula, que possa ser um complemento em relação ao conteúdo do livro didático e que vocês possam acompanhar de maneira adequada. Espero também que vocês estejam realizando as atividades repassadas por nós e que estejam se cuidando adequadamente. Espero ver vocês brevemente e que fique tudo bem até lá. Vamos lá? Meus queridos e minhas queridas, então, para compreender a ascensão do nazismo na Alemanha, primeiro é preciso entender o contexto histórico e social pelo qual o país estava atravessando e que acabou proporcionando a difusão das ideias do nazismo pelo país. Primeiro, pessoal, é preciso compreender que a ascensão do nazismo na Alemanha, ela vai ocorrer logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a guerra irá terminar logo após a rendição da Alemanha. Logo após essa rendição da Alemanha, o Império Alemão cai e vai ser fundada a chamada República de Weimar, uma república parlamentarista que vai durar de 1918 até 1933. É preciso também compreender, pessoal, a insatisfação da Alemanha com as cláusulas do Tratado de Versalhes. Logo após o final da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores vão assinar o Tratado de Versalhes, culpabilizando a Alemanha pelo conflito e obrigando ela a pagar uma série de indenizações, além da entrega de áreas territoriais que haviam sido conquistadas. Essas cláusulas do Tratado de Versalhes vão provocar uma queda da autoestima do povo alemão, que vai acabar se frustrando e criando uma sensação de revanchismo, ou seja, um desejo de vingança da Alemanha contra os países que assinaram o Tratado de Versalhes. Nesse momento, pessoal, a Alemanha também vai estar passando por uma grave crise econômica, marcada por uma hiperinflação que vai chegar a 32.400%, uma recessão econômica, uma ampliação da fome, o aumento do desemprego e a desvalorização da moeda da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a moeda da Alemanha estava tão desvalorizada que para comprar uma fatia de pão, os alemães tinham que juntar 32 bilhões de marcos. Para vocês terem noção de como a moeda da Alemanha estava desvalorizada dentro do próprio país.
A República de Weimar sofreu algumas tentativas de golpe ao longo da sua existência. A primeira delas aconteceu em 1919, quando os espartaquistas, liderados por Rosa Luxemburgo, que está aí na imagem ao lado, tentaram dar um golpe. Os espartaquistas eram nada mais nada menos que os membros do Partido Socialista da Alemanha. No entanto, esse golpe dos espartaquistas foi derrubado, Rosa Luxemburgo acabou sendo presa e, logo após, acabou sendo morta. Alguns anos depois, em 1923, o Partido Nazista tentou dar um golpe na República de Weimar. Liderados por Adolf Hitler, esse golpe acabou sendo frustrado, o que acabou culminando com a prisão de Hitler. Mas de onde surgiu o Partido Nazista? Então eu explico para vocês. O Partido Nazista, ele surgiu em 1919 com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Logo após, o partido mudou seu nome para Partido Operário Alemão Nacional Socialista. Cabe ressaltar que o uso desse nome nacional socialista servia para se diferenciar do Partido Socialista, que era representado pelos espartaquistas. Então, logo após a tentativa de golpe dos nazistas, Hitler vai ser preso e condenado à prisão. No entanto, a pena que deveria durar 4 anos acabou durando apenas 4 meses. Durante esse período em que esteve na prisão, Adolf Hitler escreveu o livro que vai servir de base para o regime nazista, no caso o Mein Kampf, ou Minha Luta. Esse livro, pessoal, ele contém as principais teorias que vão orientar o regime nazista e sua doutrina. Entre 2 pontos do Mein Kampf que nós podemos destacar estão a teoria do espaço vital e o antissemitismo. O que é a teoria do espaço vital? Teoria do espaço vital. Segundo a teoria do espaço vital, a Alemanha deveria expandir seus territórios, reconquistando tudo aquilo que foi perdido durante a Primeira Guerra Mundial, para fortalecer o seu poder. Já o antissemitismo é o ódio contra os judeus. Segundo essa teoria, os alemães faziam parte de uma raça pura, a raça ariana, enquanto os judeus seriam uma raça inferior, de acordo com as ideias do Mein Kampf escrito pelo Hitler. Bom, logo após a saída do Hitler da prisão, pessoal, o Partido Nazista vai começar a ganhar força dentro da Alemanha. Inclusive, vai começar a ter uma força com vários deputados dentro do parlamento. Nas eleições de 1932, no entanto, Hitler vai ser derrotado pelo Hindenburg. E no ano seguinte, em 1933, Hitler vai ser nomeado como primeiro-ministro da Alemanha. Então vejam bem,
Hitler ele vai conseguir uma posição de poder dentro da Alemanha, não através de um golpe. Ele vai ser convidado pelo presidente Hindenburg para ser primeiro-ministro da Alemanha. No ano seguinte, em 1934, o presidente alemão Hindenburg ele morre e quem assume o poder da Alemanha é o Hitler. Ele vai ser o novo chanceler da Alemanha. Professor, o que é chanceler? Quer dizer que o Hitler agora ele é presidente e primeiro-ministro da Alemanha. Então, logo após a ascensão de Hitler ao poder, será iniciado um processo de nazificação da Alemanha. Como assim, professor? O Estado, pessoal, passará a criar uma série de órgãos para estarem de acordo com as ideias de Adolf Hitler. Para isso, serão criados uma série de órgãos estatais, entre eles estão a SA, a Milícia Paramilitar, a SS, a Polícia Política Nazista, a Gestapo, a Polícia Secreta do Nazismo e também será criado um movimento chamado de Juventude Hitlerista. Qual era a importância da Juventude Hitlerista? Dentro desse movimento, pessoal, os jovens e as crianças eram doutrinados às ideias do nazismo. Inclusive, eram realizados diversos comícios e celebrações, inclusive com a presença do Hitler, como vocês podem ver na imagem ao lado, em que a figura do Hitler era exaltada pelos jovens da Alemanha. Então, por que os nazistas perseguiram os judeus? Pessoal, aqui nós vamos analisar uma série de pontos que levaram os membros do Partido Nazista a perseguir uma classe social específica dentro da Alemanha. Então, o primeiro ponto para justificar essa perseguição dos nazistas aos judeus é a presença de judeus marxistas. Professor, o que é
Marxista. Marxista é aquele indivíduo que está em alinhamento ideológico com as ideias propagadas por Karl Marx. E quais são as ideias propagadas pelo marxismo e que vão contra o nazismo? O primeiro deles vai ser o internacionalismo. Enquanto o marxismo tem essa visão internacionalista, o nazismo será uma visão nacionalista, ou seja, a valorização da nação. Os nazistas também acreditavam que a questão da luta de classes ela era nociva para a manutenção da estrutura social dentro da Alemanha. Além disso, os nazistas eram contra essa quebra da ideia de propriedade privada. Como assim? No marxismo vai surgir a ideia da coletivização dos bens, ou seja, os bens dos indivíduos pertencem ao Estado. Já o nazismo queria a manutenção da ideia da propriedade privada. Outro ponto, pessoal, que vai levar os nazistas a perseguirem os judeus será a acusação de que os judeus traíram a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, fornecendo informações para os países adversários. Outro ponto, pessoal, será a questão do domínio econômico dos judeus. Cabe ressaltar que nesse momento na Alemanha, os judeus eles vão se destacar principalmente na área econômica. Inclusive, muitas famílias da Alemanha, nesse momento, estavam devendo para bancos judeus. O outro ponto, e um dos principais, será a questão do antissemitismo étnico. Cabe ressaltar que eu falei lá no início que o Adolf Hitler, quando ele escreve o Mein Kampf, ele vai criar a teoria chamada de teoria do arianismo. Como assim, professor? Essa ideia indica que os alemães descendem de uma raça pura, a chamada raça ariana. Portanto, sendo os alemães uma raça pura, eles não poderiam se misturar com raças, segundo eles, consideradas inferiores. Então, para exterminar os judeus da Alemanha, foram criados os chamados campos de concentração. O que eram os campos de concentração? Eram os locais para onde os judeus eles eram enviados e, a partir dali, eles sofriam uma série de torturas até serem exterminados na câmara de gás. Esses judeus, inclusive, eles foram utilizados como cobaias em experimentos científicos realizados pelos cientistas da Alemanha nazista. Professor, apenas os judeus iam para os campos de concentração? Não.
iam os judeus, os ciganos, os homossexuais e também outros indivíduos que fossem considerados, digamos, não pertencentes à ideia de raça pura da Alemanha nazista. E nesse campo de concentração, pessoal, morreram cerca de 2 milhões de judeus durante o regime nazista. Cabe ressaltar o principal campo de concentração do nazismo, que será o campo de Auschwitz. Inclusive aqui eu recomendo a vocês que assistam o filme O Menino do Pijama Listrado, que retrata muito bem essa questão dos campos de concentração do nazismo. Pessoal, em 1936, a Alemanha foi palco das Olimpíadas de Berlim. Nesse momento, o Hitler ele queria mostrar a superioridade dos atletas da Alemanha e, consequentemente, a força do próprio regime nazista. No entanto, por uma ironia do destino, o principal nome das Olimpíadas de Berlim será um atleta negro, o Jesse Owens, representante dos Estados Unidos. Inclusive, pessoal, uma das cenas clássicas dessa Olimpíada será o Hitler ele saindo do estádio e se recusando a ver o Jesse Owens vencendo uma das provas. Bom, outro ponto do nazismo será a questão da expansão territorial. Como eu falei para vocês, dentro do Mein Kampf, o Hitler ele vai propagar a ideia da teoria do espaço vital, ou seja, a de que a Alemanha deveria expandir os seus territórios para mostrar a sua força. Para isso, Hitler expandiu os territórios e acabou invadindo uma série de países, entre eles a Renânia, a Áustria, de onde ele tinha vindo, e a Tchecoslováquia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido bastante proveitosa e que vocês possam continuar nos acompanhando através do canal do YouTube e também através de outras plataformas digitais. É isso. Um beijo para vocês e espero que fiquem todos bem. Também espero que a gente possa nos ver brevemente.